Ele é médico de profissão e um político super atuante. Já foi vice-governador da Bahia, já foi governador do estado também, secretário do estado da Bahia e senador. Eu vou conversar com ele, que é da cidade de Rui Barbosa, baiano legítimo, e é o meu entrevistado de hoje nessa minha estreia, viu, senador Otto Alencar? Seja muito bem-vindo. Eu estreando aqui no Alba Entrevista, um programa que era do meu colega Jefferson Beltrão e agora está nas minhas mãos. E olhe que tarefa difícil, senador. Na minha estreia, entrevistar o senhor. Seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Patrícia, está aí na Alba Entrevista. Eu fui deputado estadual por 3 mandatos, fui presidente da Assembleia, foi a primeira escola política em que eu trabalhei, aí, por 12 anos, né? Um período que foi rico em aprendizado. Tanto ser entrevistado por você na TV Assembleia me dá muita alegria, traz recordações. Há pouco passava um filme aqui na minha cabeça, quando eu fui eleito em 86, assumi o mandato em 87 como deputado estadual, participei de várias comissões e concluí sendo presidente da Assembleia, o que me honrou muito, presidir o Poder Legislativo do meu estado. Portanto, estar falando com você, que trabalha na Assembleia, eu quero, em seu nome, saudar todos os trabalhadores da ALBA, todos que estão participando ou que não estão participando. Eu tenho vários amigos na Assembleia, que são funcionários da Assembleia e outros que ocupam cargo de confiança. Portanto, saudá-los é um meu dever de gratidão e de reconhecimento. Eu quero agradecer a você a oportunidade de estar falando agora no Alba Entrevista. Oh, a gente que agradece, senador, principalmente porque a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Algo que ninguém nunca imaginou passar, que é a pandemia da Covid-19. Uma pandemia terrível nos últimos 100 anos, que aterrorizou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. A gente já chegou aí a mais de 500 mil mortos pela Covid e muita gente, senador, fala que esse número poderia ter sido muito menor se a vacina tivesse chegado muito mais tempo, né? Por conta disso e também de outras irregularidades no governo federal, foi essa ideia crucial que surgiu a CPI da Covid? Olha, exatamente. Em fevereiro, nós nos reunimos, 28 senadores, e diante da crise sanitária, da calamidade pública que aconteceu em Manaus, nós resolvemos instalar a CPI, conseguimos 28 assinaturas, tivemos que ir ao Supremo Tribunal Federal para determinar a abertura. Quando houve a abertura, começamos os trabalhos para, segundo aquilo que está no ato da abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, a investigar a crise sanitária, o crime que aconteceu em Manaus por falta de oxigênio, crime sanitário, por falta de oxigênio, de kit de intubação. Para você ter ideia, no estado do Amazonas, mas em Manaus, de 410 mil pessoas que foram contaminadas, 15.800 pessoas foram a óbito, a maior taxa de letalidade que aconteceu no Brasil. Portanto, surgiu com Manaus, mas depois se acostou um requerimento de outros senadores e se estendeu para a investigação no Ministério da Saúde, nos estados e municípios. Nós temos trabalhado já, agora fazendo 90 dias, foi estendido por mais 90 dias, Sim. E trabalhamos desde o início, sobretudo, para mostrar a realidade ao Brasil daquilo que foi feito de forma errada no Ministério da Saúde. Os 11 meses, quase 12 meses da gestão do ministro Pazuello foram executados fora do padrão científico, médico, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pela OPAS, e também pelos procedimentos que deveriam ser tomados para conter o avanço da doença. Você falou correto, são 550 mil vidas perdidas, e dessas 550 mil vidas perdidas, se tivéssemos começado a vacinação em dezembro, com a Coronavac, em janeiro com a Pfizer, isso se o Bolsonaro autorizasse a assinar
os contratos em agosto do ano passado, nós teríamos hoje uma redução mais ou menos de 40% de todas as pessoas que foram a óbito. Eu, quando vejo o número 550 mil, eu não falo o número, eu falo em 550 vidas perdidas. Dessas 550 mil vidas perdidas, 70% foram de pessoas com mais de 60 anos, aposentadas, que perderam as suas aposentadorias. Pelas ruas da Bahia e do Brasil, andam perdidos os órfãos da Covid, as viúvas, os viúvos, os netos que perderam os avós, que, às vezes, aposentados, eram os principais provedores da família, até porque essa doença atingiu muito mais as classes C, D e E do que a classe A e B, até porque pela proteção e pela quantidade de pessoas também. Uma doença grave, que a ciência ainda não dominou por completo, né? E, infelizmente, um general do Exército, obtuso, nécio, sem conhecimento da área de saúde, ficou à frente do Ministério quase 12 meses, negando a doença, estimulando o kit Covid com medicamentos ineficazes e não teve competência para assinar a compra de vacinas no ano passado, para começar a vacinação em janeiro. Só fomos começar a vacinação muito tímida, até através da Coronavac, produzida pelo Butantan, acho que no final de março, quando a primeira pessoa tomou a primeira vacina. Já deveríamos estar no início do ano, com mais de 100 milhões de doses, para vacinar em 2, 3 meses 40%, 50% da população e conter o avanço da doença. O problema do avanço da doença, Patrícia, é que quando a doença avança muito, surgem as variantes. Sim. Nós temos no Brasil já a variante P1, que surgiu em Manaus, a variante indiana Delta, e se a doença começar a perder o controle, surgindo novas variantes, são novas cepas de vírus que têm manifestações clínicas diferentes uma da outra. Alguns se dissemina mais rapidamente, outros dão a forma mais grave da doença, que é a pneumonia virótica. O meu trabalho, desde o início, foi para mostrar que eles estavam errados do ponto de vista dos procedimentos publicados pelo Ministério da Saúde, com essa questão dos medicamentos ineficazes. Consegui mostrar ao Brasil isso. Ontem mesmo, o ministro da Saúde reconheceu a minha razão quando eu disse a ele, ao Marcelo Quiroga, no Oitiva, de que a segunda dose da Pfizer teria que ser com 21 dias e não com 4 meses ou 3 meses. Ontem que ele reconheceu isso. Isso porque quando a pessoa toma a primeira dose de qualquer vacina, desenvolve anticorpos. Os anticorpos são glicoproteínas formadas no ambiente celular para proteger do vírus. Então, mas não forma a imunidade total, forma a imunidade parcial e ninguém conhece o período de duração da imunidade parcial. Por isso não deveria ser 4 meses. Eles estão agora começando a vacinar, vão começar a vacinar com 21 dias, então a garantia maior. Então, todas as coisas que eu coloquei foram para descaracterizar o gabinete paralelo, que era presidido pelo presidente da República, que é apenas um capitão reformado do Exército, não entende nada de ciência, de medicina absolutamente, e o general do Exército, que confessou a sua culpa, dizendo na oitiva dele, na CPI, que não entendia nada de Covid-19. Lamentavelmente, o principal ministério do Brasil, que é o da foi, saúde, durante quase 12 meses, administrado por pessoas incompetentes, sem compromisso para recuperar a saúde ou preservar a vida. Mas o senhor falando aí sobre a vacinação, sobre o prazo da bula, e principalmente da Pfizer, né, que o Ministério da Saúde acatou agora, né, em cima da hora já, com 45% da população brasileira já tomando a primeira dose, acatou de 12 semanas para 3 semanas, mesmo a própria fabricante, né, senador, já dizendo que o período de intervalo deveria ser praticado de 21 dias. E exatamente sobre isso, a gente tem aí umas suspeitas nas compras de vacinas. A gente já viu que a Covaxin também parou de ser estudada aqui no Brasil. A CPI deu uma trégua neste momento por conta, né, do recesso dos parlamentares, mas eu já sei que os próximos depoimentos aí da CPI da Covid, agora em agosto, é justamente focando na suspeita dessas compras de vacinas, né?
Exatamente. A CPI começou na primeira fase para caracterizar que os responsáveis pela gestão do ministro Pazuello terão que ser processados, terão que se responder pelo crime de ação ineficiente, equivocada, errada, em total discordância com os preceitos médicos e científicos. Esse é o primeiro ato. Depois, terão que ser responsáveis por omissão, porque não compraram o oxigênio para Manaus, não compraram o kit Covid e as pessoas foram entubadas sem anestesia, sem sedação. Terão que ser responsabilizadas porque não compraram a vacina no período correto, né? Ou seja, compraram depois, não quiseram comprar o ano passado, a Pfizer ofereceu, o Butantan ofereceu. Dessa forma, nós vamos ter que responsabilizar, de acordo com o relatório que será votado no plenário da CPI, e encaminhado, primeiro, para a Procuradoria-Geral da República, para a Câmara dos Deputados, onde se pode analisar a admissibilidade ou não do impeachment, e, principalmente, por crime contra a humanidade, a Corte Internacional de Haia, na Holanda, para responsabilizar esses todos que são responsáveis por essa morte. A questão da COVAX, como você falou, foi uma compra intermediada por uma empresa lobista, uma empresa fraudadora, já conhecida no Ministério da Saúde, que fraudou o próprio Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde, sabendo que era uma empresa assim, concedeu a ela o direito de negociar a compra da COVAX, um valor de 1,620 bilhões. E essa evolução da venda andou muito rápido, ao ponto do presidente da República, em 8 de janeiro, enviar uma carta ao premier indiano pedindo e dizendo que a COVAX estaria no Plano Nacional de Imunização. E teve também agentes do Estado, como o ex-chanceler Ernesto Araújo, que também mandou e-mail apresentando o senhor Maximiano como representante da Precisa, essa empresa fraudadora e golpista, no Ministério da Saúde. A CPI identificou isso, identificou, inclusive, através do servidor Ricardo Miranda, que a Precisa queria receber 45 milhões de dólares antecipado em Singapura, num paraíso fiscal, numa empresa que não estava no contrato chamada Madison BioNTech, quando a Precisa estava negociando com o laboratório indiano Bharat Biotech. Portanto, foi uma iniciativa que a CPI conseguiu brecar, não permitindo o pagamento antecipado de 45 milhões de dólares e também um contrato que a Anvisa sequer tinha aprovado a COVAX de 1,620 bilhões de reais. A CPI, além de mostrar os crimes sanitários, também avançou para mostrar a corrupção endêmica dentro do Ministério da Saúde. Tanto teve corrupção que o atual ministro demitiu todo mundo que estava por lá. O Elcio Franco foi demitido, o Pazuello, o Roberto Dias, o coronel do Exército, coronel Marcelo Blanco, foram demitidos todos eles que estavam envolvidos, né, nessa trama sórdida para vender, não entregar e receber o dinheiro antecipado. Muito bem. Olha, a gente está conversando aqui, batendo um papo com o senador da República pelo PSD aqui da Bahia, senador Otto Alencar, que além de tudo é médico. Então, muito respeitado, né, senador, o senhor na CPI da Covid, pelos seus colegas lá também que fazem parte, pelos membros. Mas o senhor vai me responder uma perguntinha no próximo bloco. Eu quero saber, o senhor teve Covid, recebeu alta há pouco tempo, e eu quero saber do senhor. O senhor teve medo de morrer? No próximo bloco ele responde pra gente. A gente vai e volta já já. Voltamos com o nosso Alba Entrevista, hoje com a presença do senador da República pelo PSD, senador Otto Alencar, baiano assim como eu, viu? Senador, o senhor, durante o período que o senhor ficou com a Covid-19, recebeu alta há pouco, o senhor sentiu medo de morrer? Achou que fosse morrer? Olha, eu tomei a vacina Coronavac, 2 doses. E a vacina Coronavac, ela evita que você desenvolva a forma grave da doença,
que é a pneumonia virótica, que toma conta dos pulmões, que obstrui os pulmões, que dá insuficiência respiratória. Você puxa o ar não entra, porque os pulmões estão com secreção, com coágulos, microtromboembolia, como acontece. Então, eu tinha consciência que a vacina ia me proteger muito, além de eu sou católico, tenho fé em Deus, da minha crença de que eu ia passar por esse momento difícil da minha vida, como já passei por vários momentos difíceis da minha vida, inclusive na área de saúde. Nem em nenhum momento eu pensei assim, não é que eu queira me colocar como alguém mais corajoso, destemido, absolutamente não é. Eu tenho tranquilidade, muita serenidade nas coisas que eu faço, e o que aconteceu comigo, quando eu fiz a tomografia, que apareceu uma área de 10%, 15% do pulmão esquerdo tomado, ou seja, aquela imagem que é dada chamada de vidro fosco dentro do pulmão, eu comecei a tomar anti-inflamatória, cortisona, um anticoagulante e um antibiótico e aguardei que as coisas andassem. Logo depois, com 6 dias, eu fiz uma outra tomografia e aquela imagem de vidro fosco já estava com a imagem que a gente chama de pavimentação, estava se espalhando, ou seja, a pneumonia estava sendo contida e estava indo embora. Mas eu estou bem fisicamente, mentalmente, muito bem. A minha cabeça nunca me desestimulou, nunca perdi meu humor nesse período, pelo contrário, sempre estava bem-humorado, conversava, eventualmente pegava para ler um livro, às vezes eu gosto muito de ler, ou reler algumas coisas que eu tinha lido no passado. Interessante que a doença me deu quase que um retorno à minha vida bem anterior, né? Eu cheguei a me lembrar de coisas da minha cidade, onde eu vivi no interior, na propriedade rural dos meus pais, com meus avós. Eu tinha uma relação muito forte com meu avô, parte de mãe, né? Era uma relação pessoal que ficou muito marcada na minha vida, e eu decidi tocar a minha vida e ser médico exatamente aos 11 anos e quase 12 anos, quando eu vi que ele foi atropelado e foi a óbito por um ônibus na minha frente. Eu era um garotinho. Nossa, e que vi choque. Aquele drama, né? Então isso me marcou muito minha vida. Interessante que nesse período aí da Covid, eu quase que regredi a 8 anos, 6 anos de idade, voltando no passado, lembrando das coisas da minha vida, ainda em Rui Barbosa, na fazenda, montando o cavalo. Me lembrei do nome do cavalo do meu avô, que muito tempo que eu não lembrava, chamava Limousine, o meu chamava, eu não lembrava mais, chamava Pé de Bode, o cavalo que eu andava com ele. Eu tive uma regressão assim fantástica do ponto de vista mental, que nunca tinha acontecido em minha vida. Talvez isso seja um filme voltando ao passado, né? Mas que me trouxe lembranças que eu não tinha na minha mente. E, de repente, elas voltaram. Lembrei de músicas antigas ainda, do Micareta de Rui Barbosa. Eu não sabia que essa doença trazia alterações de ordem cronológicas, psicológica, de voltar a dar uma regressão tão grande assim. Foi uma coisa que mais me chamou a atenção, foi isso. Eu até comentei lá com meus filhos, com minha esposa, dizendo, olha, eu estou voltando muito lá atrás, lembrando de tudo. Já dá para fazer até um livro, pegar o que eu me lembrei e trazer até agora como senador da República, que é uma longa caminhada, né? São quase 50 anos de formado em medicina. Eu me formei em 72, o ano que vem eu faço 50 anos de formado, com fé em Deus, em medicina, e esse período todo na área política, que eu venho trabalhando, desde deputado, secretário, vice-governador e agora senador. Portanto, é uma história muito rica, assim, e ela me trouxe agora, acho que com o tempo em casa, isolado, parado dentro do quarto, para não contaminar as pessoas, esse filme voltou na minha vida, foi uma coisa interessante e que me chamou muita atenção. O senhor falou aí que tudo surgiu através a medicina surgiu na vida do senhor, né?
a partir do momento que o senhor teve ali na sua frente o avô do senhor, né, morreu, foi atropelado. Acho que naquele momento o senhor falou, se eu fosse médico, eu poderia salvar a vida do meu avô. E a partir desse momento, o senhor começou a ter essa vontade de ser médico e assim sim seguiu a sua carreira na medicina. O senhor não sente falta, não? Porque o senhor está tanto tempo, né, atuante na política, tudo bem que o senhor sempre está envolvido com questões que têm a ver com a saúde, né? Mas o senhor não sente falta dessa época de que o senhor agia muito na medicina? Sempre faz falta um pouco, até porque o centro cirúrgico é um ambiente muito menos complicado do que o plenário do Senado Federal. O centro cirúrgico, você entra com competência, com consciência do que você vai beneficiar o doente. O anestesista faz a anestesia, você opera o paciente, bota ele normal e tem uma solução rápida. Na política, o debate é mais complicado. Cada um tem a sua consciência política, ideológica, doutrinária. Você tem que debater os temas, colocar em deliberação para votar e para aprovar por maioria. Portanto, eu digo a você que se tem uma coisa na minha vida que foi mais fácil fazer ao longo de muitos anos de centro cirúrgico, de trabalho, de luta em ambulatório, em pronto atendimento, em hospital de emergência, eu digo a você que é mais simples do que a política, né? A arte de fazer a medicina, desde que você tenha conhecimento, tenha preparado, conheça bem a causa que você está trabalhando em favor do paciente, é mais simples do que a política. A política é uma coisa mais complicada e cada vez mais que você tiver tranquilidade, serenidade e buscar ouvir as razões das pessoas, você convive melhor. Isso é um aprendizado que, ao longo dos anos, você vai aprendendo. Já foi esse período inteiro, eu já fui aprendendo a saber que uma das coisas mais importantes na vida pública é saber respeitar as ideias dos outros, que pensam diferente de você, aceitar a doutrina ou a ideologia partidária dos outros, que pensam diferente de você, saber conviver e respeitar dentro da liberdade e da democracia e o Estado democrático de direito, que é fundamental nas relações políticas partidárias. Tá, falando nisso, secretário, senador, mas secretário também que já foi 2 vezes premiado aqui na Assembleia. 3 vezes secretário. Mas premiado aqui na Saúde, Assembleia. Indústria, Comércio e Infraestrutura. Indústria e Comércio, o senhor foi premiadíssimo aqui pelos deputados aqui da Assembleia Legislativa como o melhor secretário do ano, naquele ano, que, se não me engano, foi foi na época do senador governador Jacques Wagner, foi exatamente isso. Secretário da Infraestrutura. Que o senhor foi vice-governador. Acho que eu ganhei 3 vezes a eleição. Foi, tá vendo? O senhor tá bom, viu, de memória. Tem que fazer campanha, porque atendia todo mundo bem, tratava todo mundo bem, não tinha problema. Olha, agora voltando à CPI da Covid-19, o senhor falou aí de que a política, né, é mais fácil o senhor estar no centro cirúrgico do que no plenário ali do Senado. E o que o senhor tem a falar? Porque um dos momentos mais polêmicos, senador, da CPI da Covid foi aquele tete a tete que o senhor teve com a também médica, né, a médica japonesa aí, oncologista Nise Yamaguchi, né, onde o senhor perguntou sobre a diferença do que era vírus e protozoários. Isso gerou uma certa polêmica e foi super comentado em todo o país e fora dele, porque ela não soube responder e o senhor ficou indagando. E aí houve até um questionamento da própria médica, a própria Nise, dizendo que o senhor foi misógino nessa colocação do senhor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito não é um ambiente de preparação para as pessoas que vão fazer a primeira comunhão. É um ambiente de perguntas e de respostas, de investigação e de indagação. Eu tratei a doutora Nise Yamaguchi o tempo inteiro como senhora, doutora, Vossa Senhoria. Quando eu perguntei a ela a diferença entre protozoário e o vírus, exatamente era para mostrar que os protozoários são organismos unicelular, monocelular. Eles são diferentes dos vírus. Os vírus não são considerados nem seres vivos.
eles têm uma proteção proteica por fora, chamado capsídeo, e tem a parte interna, que é o ácido nucleico. Então, eu estava mostrando a ela que, por serem organismos diferentes, uma medicação que serve ao vírus pode não servir ao protozoário e vice-versa. Por exemplo, a febre amarela é causada por um protozoário, o plasmódio, que é tratado com a hidroxicloroquina. Mas a hidroxicloroquina é ineficaz para evitar uma virose. Eu perguntei a ela, doutora, tem alguma medicação que uma criança tomando possa evitar que ela tenha sarampo? Não, só a vacina. Varíola? Não, só a vacina. Paralisia infantil? Não, só a vacina. H1N1? Não, só a vacina. Hepatite C? Não, só a vacina. São 20 e tantas doenças viróticas que só são redutíveis ou evitadas por vacina. Então, ela se atrapalhou muito, ficou pegando os papéis, ela não conseguia ver a resposta que ela estava procurando, mas, em nenhum momento, eu tive a intenção de tratá-la absolutamente, tanto que o tempo inteiro eu tratei como doutora, Vossa Senhoria e senhora. Agora, lamentavelmente, ela não sabia absolutamente nada das manifestações clínicas do coronavírus, do Covid-19. Perguntei sobre as fases da doença, ela não sabia. Perguntei a que grupo pertencia o novo coronavírus. Ela não sabia se era alfa, beta, delta. Eu disse a ela, pertence ao grupo beta. Existem 7 tipos de coronavírus que são agressivos e que causam doença. Perguntei a ela quando foi que aconteceu no mundo a primeira manifestação do coronavírus. Ela não sabia, foi em 1964. Perguntei se ela sabia da manifestação do coronavírus em Hong Kong. Ela também não sabia como foi a manifestação em Hong Kong. Perguntei na Ásia Menor, quando teve lá a manifestação do coronavírus, ela também não sabia responder. E essa falta de conhecimento levou ela a ficar muito nervosa, atrapalhada, e ela achou que foi uma manifestação. Não, eu estava tratando ali com uma médica que eu perguntava coisas do ponto de vista científico. Eu não estava tratando absolutamente ela mal. Agora, se ela não soube responder, e as perguntas foram perguntas que ela não tinha conhecimento para responder, lamentavelmente, eu não fiz pegadinha com ela. Até porque uma pessoa formada como ela, com o currículo que ela tem, oncologista, eu entendia que ela, antes de orientar, por exemplo, ela orientou de forma errada a imunidade coletiva em Manaus, que levou tantas pessoas a óbito. No momento que ela orientou a hidroxicloroquina, no momento que ela foi contra a vacina, inclusive à época, eu pensei que ela tinha estudado a doença como eu estudei profundamente, e não é fácil, não é difícil você estudar, é só pegar e ter os prospectos, entrar na internet, estudar, ler, como eu li, para não ficar sem conhecimento a respeito das manifestações clínicas da doença. Olha que eu sou ortopedista, mas qualquer médico pode se aprofundar numa doença, seja ela qual for, estudar, ler, aprender e responder as coisas corretamente. Então, em nenhum momento eu tentei, nunca tratei mal a doutora Nise Yamaguchi, e as perguntas que eu fiz ao ministro da Saúde foram também intensas, as que eu fiz também ao Pazuello da mesma forma. Uma comissão parlamentar de inquérito não é uma escola de primeira comunhão, não é não. É uma coisa que você tem que investigar os crimes que aconteceram. A doutora Nise estimulou muito a imunidade de rebanho. O que é a imunidade de rebanho? Todos podem ter a doença, aqueles que não morrerem, eles vão ficar com imunidade, e quem morreu vai para a doença e a sua letalidade, vai para a estatística. Isso não causa nenhum problema, não causa nenhuma dor, isso não é uma coisa que pode transformar as pessoas e dificultar a vida das famílias que perdem os seus entes queridos. Isso é doloroso, isso corta o coração da gente. Alguém estimular a imunidade de rebanho, dizendo o seguinte: olha, 95% de quem tem a doença, curso assintomático leve ou moderado, 5% morrem. E aí? A perda de 550 mil vidas não comove o coração de ninguém? Da doutora Nise?
do senhor e ex-ministro Pazuello, do Elcio Franco, do presidente da República, que todo domingo vai se manifestar como motoqueiro, ao contrário de visitar os hospitais para ver os doentes de perto e ver as dificuldades sociais que estão sendo levadas a essas famílias que perdem os seus entes queridos. Coração de pedra, coração perverso. Quem faz isso tem coração perverso. Não tem sensibilidade e humanidade. Nós estamos vivendo um momento em que devia, Patrícia, prosperar a razão, a ciência e o humanismo. O Brasil está na contramão da razão, da ciência e do humanismo. É um sistema de um governo que não tem sensibilidade, um governo que não liga para o sofrimento e as dificuldades sociais das pessoas. Por isso, a minha insurgência contra o atual governo. Não é uma coisa de ordem pessoal, é uma coisa de ordem institucional. Eu sou contra a política de costumes, a política de saúde, de educação. Nós estamos no quarto ministro da educação e a maioria do povo brasileiro não sabe o nome do ministro, nem dos que saíram, nem do atual, porque são ineficazes, incompetentes e não fazem as coisas de forma correta. Senador, para finalizar, quero já perguntar para o senhor, porque as sabatinas vão continuar, né, na CPI da Covid. Retomam quando? Já tem data? Dia 3 de agosto vai ser ouvido o pastor que mandava no Ministério da Saúde, o pastor Hamilton. Ele tinha uma influência muito grande e foi ele que estimulou a venda daquela AstraZeneca através daquela empresa da VAT, lá dos Estados Unidos, que vendia equipamentos, vendia peças para automóveis, nunca vendeu uma vacina. E ele tinha uma influência muito grande no Ministério da Saúde. Na quarta-feira, o dono da Precisa, Francisco Maximiano, e na quinta-feira, o doutor Túlio, advogado da Precisa. Na outra semana, vai ser ouvido o deputado federal Ricardo Barros. Muito bem. Senador, quero agradecer a participação do senhor aqui no meu primeiro álbum entrevista, viu? Que honra entrevistar o senhor senador da República baiano, ex-governador, ex-vice-governador, ex-deputado, médico de coração, médico de profissão. Muito obrigada, viu? Que honra a minha. A honra é minha estar sendo entrevistado por você, Patrícia. Muito obrigado a toda a equipe da TV Alba, a todos os funcionários. Eu me coloco sempre à disposição e espero que, em qualquer momento que for convidado, voltar a debater qualquer tema do seu interesse, interesse dos deputados estaduais. Mandar um abraço ao presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, a toda a mesa diretora, a todos os deputados e deputadas também que formam esse colegiado, onde eu participei. Esperar que Deus possa se apiedar do povo brasileiro e nós tenhamos a condição de voltar às nossas atividades normais, com pessoas com menos pessoas perdendo a vida e com mais pessoas vacinadas. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada, senador. A gente volta aqui a se encontrar na próxima semana e o assunto continua sendo saúde, com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas.